gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. E aí, turma do terceiro, então nessa aula de hoje vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre o Oriente Médio e um termo que a gente viu aí que surgiu, que é o Grande Oriente Médio, tá? Então nessa aula bem introdutória eu vou tentar falar um pouquinho para vocês o que é o Oriente Médio, o que é o Grande Oriente Médio, os povos que habitam essa região e o clima, tá? Que são características bem importantes para a gente tentar compreender um pouquinho sobre essa região, que quando a gente ouve falar de forma bem, vamos dizer, pejorativa ou de forma bem ruim, tá? Mas é importante entendermos que essa área ela é importante, né? Então ela foi o berço, de certa forma, da civilização humana e possui características bem importantes, principalmente a questão do petróleo, tá? Então o petróleo é bem presente nessa região e é um fator, um elemento que se sobressai quando a gente ouve falar dessa região, certo? Sem falar da questão da religião, que é um ponto bem, outro elemento bem importante, tá? A questão do islamismo, certo? Então, a gente vai dizer, né, para a gente começar, o que seria o Oriente Médio, certo? Então, o Oriente Médio, como o próprio nome, o termo vai destacar, certo? Oriente Médio. Então, vamos tentar entender como a área central, né? Então, o Oriente Médio, de certa forma, tá? Que eu tentei esboçar aqui para vocês nesse mapa sem escala, tá? Então, vamos dizer que o Oriente Médio é um grupo de países que estão localizados geograficamente, certo? Como a gente vai poder perceber aqui, a gente vai ter a África, a gente vai ter aqui a Ásia, tá? Então, o Oriente Médio vai ser a formação desses países, né? Incluindo o Egito aqui da África, tá? Então, o Oriente Médio é a formação de todos esses países, como, por exemplo, o Afeganistão, a gente vai ter a Arábia Saudita, a gente vai ter o Irã, o Iraque, a Turquia, tá? O Kuwait. Então, vários países eles vão formar o Oriente Médio, tá? Então, qualquer coisa vocês podem acompanhar por um mapa mundi para vocês tentarem entender a localização de cada país desse, certo? Então, o Oriente Médio vai ser esse trecho, vamos dizer, central, tá? Que vai ficar como localizado geograficamente entre o Oriente Próximo, que é outra área denominada, e o Extremo Oriente, certo? Então, a gente vai ter o Oriente Médio. O Oriente Médio, certo? Ele, na realidade, se você observar e fizer outras leituras, principalmente no nosso conteúdo, a gente vai ter o termo o Grande Oriente Médio, certo? Então, o Grande Oriente Médio, segundo alguns autores, ele vai formar, além desses países do Oriente Médio, né, vários outros países aqui ainda da Ásia, certo? E também vai pegar vários países aqui no norte do continente africano, certo? Como nós podemos perceber aqui, tá? Então, o Grande Oriente Médio vai ser toda essa área, tá? Mas como é que surgiu esse termo, né? Por que surgiu, tá? Então, deixa eu só tentar exemplificar para vocês. Então, esse termo do Grande Oriente Médio, na realidade, ele é um termo geopolítico, tá? É um termo geopolítico que foi utilizado desde a época do George W. Bush, tá? E também por o grupo de países que vão formar o G8, tá? Então são vários países que vão, de certa forma, são as grandes potências, né? São os países mais industrializados no mundo. Entre os países que vão formar o G8 está a Alemanha, está o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Itália, o Japão, o Reino Unido, tá? E também, de certa forma, a União Europeia, de certa forma, certo? Então, esses países, eles vão denominar toda essa área de o Grande Oriente Médio, certo? Acredito que seja pelas características semelhantes, né? A questão da religião, da cultura, certo?
Então, todos eles vão formar o Grande Oriente Médio, certo? Então, o Grande Oriente Médio, como eu falei, que é um termo geopolítico, né, ele vai abarcar todos esses países, certo? E que vão formar, que na realidade vai ter uma heterogeneidade em relação aos povos. Como vocês podem observar, certo? Aqui no nosso, na realidade, no nosso mapa, o Grande Oriente Médio, ele vai ser formado a partir de a gente vai ter vários grupos, vários povos na realidade, tá? Entre esses povos, a gente vai poder citar como foco principal do nosso estudo os curdos. Como vocês podem ver aqui, né? Nessa área localizada em vermelho, tentar representar aqui cartograficamente. Então, os curdos, que como a gente viu, é o maior, na realidade, a maior etnia sem Estado no mundo. Então, a gente vai ter aí uma população em torno de 30 milhões de pessoas distribuídas entre a Turquia, o Irã, Iraque e outros países, tá? Então, nessa área, nessa região, vai ter esses povos que ainda não têm, na realidade, geograficamente o seu território delimitado, tá? Então, ele está aí incluídos nesses países, certo? Então, a população representativamente bem grande, certo? E importante para a gente tentar compreender aí todo esse processo. Também a gente vai poder destacar entre os povos que vão formar aqui o Oriente Médio, certo? A gente vai ter os persas no Irã, certo? A gente vai ter também o afegão no Afeganistão, a gente vai ter os turcos na Turquia, a gente vai ter os palestinos que também ainda não têm um reconhecimento, certo? A gente vai ter os árabes, que são os países que falam a língua, o costume, a cultura árabe, certo? Então existe uma diversidade de povos que habitam essa região, né? O que a gente vai poder destacar é que todos esses países, o que eles vão ter de semelhantes é a questão da religião, como a gente viu, a questão do islamismo, tá? Que é uma religião bem crescente, que vem crescendo e que, de acordo com algumas estimativas, vai se tornar a religião mais adeptos no mundo, né? Superando aí o cristianismo, que hoje o cristianismo está em primeiro e o islamismo em segundo em número de adeptos, né? Mas, de acordo com as estimativas, o islamismo ele vai superar o cristianismo, certo? Então, o que, para a gente finalizar, o que a gente vai poder citar também é a questão do clima, tá? Então, essa região ela é importante também pela questão climática, certo? Então, essa região aqui, principalmente essa região aqui do Oriente Médio, ela vai ter uma predominância, tá, de um clima seco, ou seja, um clima desértico, tá? E essa região, ela, por se apresentar em sua grande maioria um clima desértico, ela vai possuir poucos rios, tá? Mas, de certa forma, a gente vai poder citar na realidade, os maiores e mais importantes rios que a gente conhece e já ouviu falar muito, que é o rio Tigre e Eufrates, né, que está localizado aqui na região do Iraque, né, que é a antiga Mesopotâmia, tá? Então, essa região dos rios Tigre e Eufrates é uma região muito fértil, principalmente para a questão da agricultura, tá? Então, a agricultura ela é forte e foi, né? Sempre foi forte nessa região, né? E a gente sabe também que essa região em que a gente está falando agora, ela é o berço da civilização, né, mesopotâmica, certo? Então, ela é de suma importância para essa região. Outros aspectos importantes para destacar é a questão que, mesmo atravessando, sendo uma área muito árida, tá, de poucas chuvas, os rios Tigre e Eufrates, eles não secam. Não secam por quê? Porque as suas nascentes, pessoal, ela está localizada aqui no território da Turquia, tá? Então, esse território, né, tem uma área da Turquia que é uma área que apresenta muita chuva. Então, isso vai ser um fator importante para que os rios Tigre e Eufrates, eles, de certa forma, permaneçam perenes, tá? Então, pessoal, essa aula é bem introdutória mesmo, só para a gente tentar esboçar um pouquinho sobre alguns aspectos importantes sobre o Oriente Médio em si, tá? O Grande Oriente Médio, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e até a próxima. GWA em ação.